Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Universo Maior. E na noite de hoje nós temos mais um convidado especial, que é a Adriana Lopes. Nós vamos falar de um assunto que ela conhece muito bem, vamos discutir, vamos entender alguns detalhes sobre mentoria espiritual. A Adriana é terapeuta espiritualista, é mestre em Reiki, ela vai contar um pouquinho para a gente sobre sua conexão com a espiritualidade, onde ela acessa a mentoria das pessoas para nos trazer clareza, nos trazer crescimento. Enfim, hoje temos esse assunto incrível, que são os mentores. Temos os nossos próprios mentores. O que fazem esses mentores? Quem são esses mentores? Enfim, o que nós podemos ou não esperar dessa mentoria espiritual? Isso e muito mais. Hoje temos muita coisa rica por aqui. Aproveite, já deixe o seu like aqui no canal, inscreva-se, comente. Conforme a gente for fazendo o nosso programa hoje, deixe seus comentários, suas sugestões, suas perguntas, que muitas vezes, se não puderem ser respondidas hoje, vão ser respondidas oportunamente, sem dúvida alguma. Antes de da gente passar aqui para a Adriana, Andréa também, né? Bom dia, Andréa. Passo a bola para você também comentar um pouquinho sobre a Adriana e iniciar os nossos trabalhos de hoje. Olá, Daniel, olá, Adriana. Que tenhamos todos um ótimo dia. E hoje, de uma maneira muito especial, nós vamos falar de mentores espirituais no programa Universo Maior, como o Daniel bem colocou. Existe muita dúvida. E daí, na hora de trazer essas questões à tona, nós convidamos a Adriana Lopes, do Portal Nova Era, pela idoneidade do trabalho dela, pela seriedade desse trabalho e por esse contato. Só que para a gente conhecer um pouquinho mais, né? Muitas pessoas conhecem a Adriana, outros não. Então, eu vou chamar a Adriana aqui para fazer a presença aqui com a gente e começar contando, Adriana. Quando foi a primeira vez que você contactou o seu mentor? Se você puder contar um pouquinho da sua história, nós agradecemos. Primeiramente, quero saudar a todos os presentes, agradecer de todo o coração essa oportunidade de estar aqui, participando, né, desse bate-papo gostoso, contribuindo com a minha experiência, com todo o trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo do caminho, junto com essa mentoria. É uma grande honra estar nesse momento podendo atuar, né, junto com a mentoria. A grande maioria das pessoas não tem a ciência de que todos nós temos mentores, tá? Então, a gente tem um grupo bacana pra caramba que ajuda a gente do lado de lá, mas a maioria das pessoas não tem essa consciência, tá? Prestem bem atenção na palavra que eu disse, eles auxiliam, ajudam e não carregam no colo, tá? Então, isso já tem que ficar muito claro desde o começo. A gente não pode terceirizar a nossa responsabilidade para a mentoria, mas nós podemos sim contar sempre com o auxílio deles para nos mostrar o melhor caminho. Bom, como você me perguntou, vocês me perguntaram aí, o primeiro contato que eu tive com a espiritualidade, que eu tenho lembrança, foi aos meus 5 anos. Né? Aos 5 anos, a minha mãe começou a perceber que eu estava conversando com alguns amiguinhos e, de repente, eu virava do lado e começava a brincar e interagir com um amiguinho invisível, né? E no começo as pessoas achavam aquilo algo muito esquisito, muito estranho, mas para mim era muito natural, muito comum. Era como se eu estivesse aqui, fazendo uma troca como nós estamos fazendo aqui, a Andréa, ou com o Daniel, mas as outras pessoas não estavam vendo o que eu estava vendo, e não estavam ouvindo o que eu estava ouvindo, e causavam uma grande estranheza. Então, assim, desde o princípio, eles falavam comigo, interagiam comigo, me mostravam alguns cenários, às vezes, quando eu estava triste por algumas ocasiões do cenário familiar, eles me mostravam um cenário mais bonito, uma forma de enxergar as coisas de uma forma diferente.
e eu chamava eles dos meus amigos gigantes. Tá? Era a forma que eu interagia com eles. Todos eles tinham um nome, né? E quando eu falava o nome para as pessoas, quando a gente é pequenininho, as pessoas acham bonitinho, né? Ai, que engraçadinho, coisa de criança, né? Invenção da cabeça. Mas não era invenção para mim era muito real, né? Então, as pessoas sentiam uma grande dificuldade de interagir comigo por achar que eu era um pouco esquisitinha, né? Um pouquinho diferente, porque não é normal, né? Na visão de muitos, você ver uma criança conversando com o invisível, né? Que na visão de todos é o invisível. Assim começou o meu processo aos 5 anos de idade. Então, baseado nessa história, nesse trajeto, no início da vida que a Adriana contou, eu gostaria que vocês respondessem para mim quem são esses mentores espirituais, que a Adriana fala de um contato logo na infância, e às vezes as pessoas falam de amiguinhos invisíveis, né? E depois eu vou até perguntar, todos nós temos esses mentores? Me digam quem são eles, Daniel e Adriana, por gentileza. Bom, os nossos mentores, quem são os nossos mentores? Né? Acho que hoje nós vamos conversar muito sobre isso, aí tem mais pessoas perguntam, ok, mas quem é esse povo? Né? Quem é esse povo? Quem é esse povo que a Adriana conversava lá? Né? Aqueles amiguinhos ali, mas de onde vieram? Do que eles estão fazendo ali, afinal das contas? Vieram para brincar com a criança? O que está acontecendo? E existem, claro, a espiritualidade tem respostas profundas e necessidades profundas quando a gente trata do relacionamento entre nós e a espiritualidade. Principalmente no caso como o da Adriana, onde já, logo cedo, com uma mediunidade, ela tem acesso a um acesso mais direto, né? Ou seja, enquanto acordada, enquanto, né, em vigília, com esses mentores, com esses espíritos, onde ela podia conversar de uma forma mais direta. Porque as pessoas vão ter o contato com os mentores de várias maneiras diferentes. Mais conscientes, como era o caso dela naquele momento, menos conscientes, mais através da intuição, mais através, né, daquilo que fala na nossa cabeça, daquilo que fala no nosso coração, ou então, muitas vezes em sonhos, através dos sonhos, muitos contatos, projeções astrais, meditação, enfim, tem várias formas. O ponto é, os nossos mentores vão se aproveitar daquela maneira que a gente tiver aquele caminho, aquele contato, que a gente estiver mais aberto para receber as informações, eles vão tentar se aproveitar daquilo para nos auxiliar, para nos ajudar, enfim, para cooperar conosco. Mas quem são eles? Quem são eles, a pergunta? Então, eu vejo os mentores de hoje, estamos falando dos mentores, né? Ou seja, então, na espiritualidade tem muita gente do lado de lá, mas falando dos mentores especificamente, eu entendo que são pessoas, que são espíritos de mais, de menos luz, mais evoluídos ou menos evoluídos, mas que têm, claro, uma condição moral, uma condição ética, uma condição de conhecimento maior do que a nossa naquele momento específico que nós estamos encarnados, até porque nós encarnados, nós temos a nossa expansão de consciência reduzida pelo processo de encarnação, mas eles estão ali, são amigos, são pessoas que a gente já conhece, são pessoas, não são pessoas novas, não são pessoas que a gente nunca viu, né? De repente, sei lá, um anjo, Deus, você vai ser mentor daquele, mas eu não conheço, mas vai lá. Não, são companheiros, são amigos de outras jornadas, são pessoas que de alguma forma, em algum momento, tiveram contatos mais próximos conosco e que hoje estão em condições de nos ajudar na missão de cada um de nós de estar encarnado aqui, na missão que cada um de nós tem ao longo desta vida. Então, são realmente como, né, mentor, o que a palavra mentor fala? Aquela pessoa que vai te dar uma mentoria, aquela pessoa que vai te auxiliar, como a Andrea e a Adriana logo no começo deixou muito claro, né? Ou seja, não te carregando no colo, como ela bem colocou, mas te dando luz, te dando orientação, te dando sabedoria, muitas vezes te levando essa sabedoria, te dando um conforto, mas sempre dizendo, agora, meu amigo, né? Agora, Daniel, agora, Adriana, agora, André, que você teve esse conforto, essa orientação, levanta do sofá e vai em frente, né? Então, eu acho que essa é a mentoria que nós estamos falando. O que você acha, Adriana?
Concordo plenamente. Tá? A nossa mentoria faz parte da nossa família de alma. E, de alguma forma, eles conseguem ver o cenário de uma forma mais ampla do que a nossa consciência hoje consegue, né? Ver aqui, nessa experiência que nós estamos vivendo. Então, quando você vê o cenário de uma forma mais ampla, é muito mais fácil você direcionar. E é isso que os mentores fazem. Com essa visão mais ampla, eles vão direcionar a gente diante das situações que a gente estiver vivenciando. Todos nós temos eu chamo de plano encarnatório, nós não caímos aqui de paraquedas à toa, tá? Todos nós temos um trabalho para ser executado aqui. E os mentores ajudam no processo desse trabalho. Eu costumo falar bastante para o pessoal que eu atendo, para os meus alunos, que a mentoria, eles vão ajudar a gente a aprender de uma forma mais leve, mas nunca deixar de aprender. Ele não vai passar a mão na cabeça da gente, dos nossos erros, nada disso, tá? Ele só vai mostrar para você um caminho mais leve. Às vezes a gente está caminhando por uma estrada toda cheia de obstáculos, né? E a nossa mente, por estar condicionada, limitada, ela escolhe sempre o caminho mais difícil. E eles vêm mostrar para a gente que existe uma via mais fácil, que dá para você percorrer o caminho escolhido por você, no momento que você escolheu reencarnar na Terra e fazer esses trabalhos para curar a sua alma de uma forma mais leve, deixando claro para nós, Daniel, que a dor, os desafios, a gente vai viver. Por mais expandido que esteja a nossa consciência aqui nessa experiência, a gente vai passar por desafios, por conflitos. Às vezes esses conflitos nem são diretamente nossos, né? Mas chegam até a nós. E quando a gente olha para essa situação e tem esse auxílio da mentoria, a gente escolhe passar pela dor e não ficar na dor. A gente escolhe mudar a rota da vida. A gente escolhe fazer todo o processo de aprendizado nosso, mas com mais sabedoria. Então, a gente escolhe não ficar no sofrimento. A gente vai caminhar, a gente vai aprender, vai passar pelos desafios. Muitos desses desafios vai ter momentos de dor, mas também sempre terá a oportunidade da escolha de não permanecer na dor. A ideia que está me passando com essas respostas que vocês nos deram é que eles não são babás, esses mentores não são babás e que até são mais que um, né? Como a Adriana falou, são da nossa família de alma. Nós estamos nesse plano encarnado e eles estão em outro plano, em outras dimensões e que nos inspiram. Só que há um respeito nas nossas escolhas também, né? Eles não ditam para nós o caminho, né? Você tem que fazer isso. Seria esta a ideia mesmo? Eles respeitam essas escolhas, lógico que eles não querem o nosso sofrimento. Se eles pudessem, eles interfeririam e ia falar, ó, não vai por aí, que você vai se machucar. Mas eles também acho que não podem. Existe uma limitação no campo de atuação deles. Tem que ter o nosso aval, tem que ter o nosso desejo de conexão com esses mentores. Quando a gente fala da mentoria, né, os mentores, e a gente fala da nossa vida pessoal, é muito comum as pessoas pensarem na espiritualidade, nos mentores, em anjos de luz, espíritos de luz, o nome que quiserem, quem quiserem, né, dentro da espiritualidade, Jesus mesmo, Deus, querem que eles intercedam na nossa vida, entrem na nossa vida e nos deem um emprego, nos deem o carro que a gente quer, nos deem
aquilo que a gente está buscando, afaste os nossos inimigos, né? Pegue e coloque nossos inimigos não sei aonde. Enfim, vários daqueles nossos desejos, né, da vida, do dia a dia, e são desejos egóicos, sem dúvida alguma, né? Porque a gente está vivendo o ego aqui, a gente está vivendo essa materialidade, essas sensações, essas paixões egóicas, e estamos aprendendo a lidar com isso cada vez melhor, mas a gente sempre deseja que, né, a espiritualidade, que os ETs venham, que a transição planetária aconteça para tirar da Terra todas as pessoas más, e a gente quer tudo isso que os outros façam por nós. É fundamental, eu sempre digo isso, né, aqui no canal, é fundamental que a gente entenda que ninguém, nem extraterrestre, nem Jesus, nem Espírito de Luz, nem nossos mentores vão fazer por nós. Porque a partir do momento em que eles fizerem por nós, eles estão interferindo numa das principais leis universais, que é a lei do livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio para decidirmos o caminho que cada um de nós quer trilhar dentro da sua vida, dentro da materialidade, dentro desse momento, que é um momento sagrado, que é o momento da nossa vida, do momento que a gente nasce ao momento que a gente morre. Essa encarnação precisa desse momento, é sagrada. E é sagrada principalmente por isso, porque é um momento, um período no qual você vai escolher as suas decisões. Você vai escolher aquilo que você quer ou que você não quer fazer. Aquilo que você acha que é certo ou que você acha que é errado. Aquilo que você acha que vale a pena lutar por ou aquilo que você acha que não vale a pena fazer nada a respeito. As decisões precisam ser suas. Aí entra o mentor no meio. Mas então o que o mentor faz? Né? O mentor, ele vai nos ajudar justamente num processo de nos auxiliar, nos direcionar. Então, eu quero um emprego, né, por exemplo, ele vai me direcionar a onde procurar, a de repente me ajudar a ter vontade própria. Você tem vontade? Então, tenha vontade, mexa-se, faça seu currículo, movimente-se, vá fazer aquele curso que você não fez. Ele vai te dar esse tipo de orientação para que você se movimente as energias em direção àquilo que você quer, ao invés de ficar parado esperando acontecer. Então, que você vá conversar com pessoas, que você diga, olha, eu estou procurando emprego, estou nessa situação, será que você não conhece alguém? Será que isso, será que aquilo? E, enfim, vão te ajudar a você se movimentar, te dar ideias de movimento, te dar sabedoria. Ou seja, a espiritualidade nos dá ferramentas para que com essas ferramentas, né, de ideias, de sabedoria, de energia, muitas vezes, a gente possa usar as ferramentas que eles nos deram para que a gente faça o trabalho, para que a gente cocrie. Diferente do que acontece muitas vezes quando a gente olha para uma espiritualidade mais baixa, uma espiritualidade mais densa, ou a própria materialidade, onde a gente quer que as outras pessoas façam com as ferramentas delas as coisas por nós. Não, a espiritualidade maior, a mentoria, quer que a gente faça por nós mesmos, que a gente resolva os nossos problemas. E quando a gente recebe essas intuições na mentoria, elas vêm apenas como uma sugestão. E certamente, seja do seu coração, seja de outras vozes espirituais que cheguem na sua vida, que foram atraídas a partir da sua frequência, a partir da sua forma de ser, outras vozes e outros direcionamentos chegarão no seu ouvido ao mesmo tempo, formando bem aquela figura do anjinho e do diabinho na nossa orelha, né? Mas por que isso acontece? Nenhuma das vozes vai aparecer se você não deixar, se você não se direcionar para uma espiritualidade maior, nenhuma das vozes vai aparecer mais alta. Porque para a voz que vai ser mais alta na sua orelha é aquela voz que você, como seu espírito, como sua essência, entende que você deve escutar mais alta. E aí você vai tomar decisão naquela voz que você decidiu que deveria ser ouvida mais alta dentro da sua vida, dentro, né, daquilo que você está vivendo. E muitas vezes a gente acaba no sofrimento com isso e aí, enfim, a gente aprendeu. A gente aprendeu na próxima vez que a gente ouvir as vozes, talvez a gente queira ouvir uma outra voz mais alta, numa outra orelha, de um outro sentido. Mas, enfim, eles respeitam o nosso livre-arbítrio sempre, porque nós estamos aqui para nós vivermos, nós tomarmos as decisões e nós mostrarmos para nós mesmos e para a espiritualidade quem de fato somos,
através das nossas decisões, ações e omissões. Adriana, o que você me fala dessa questão de livre-arbítrio e a mentoria? Mas também eu quero já deixar uma pergunta para você. O Daniel falou da comunicação com eles aí, do intuitivo e tudo mais. Se uma pessoa não tem esta facilidade de acesso que você tem, ou dentro de uma terapia com você, como eu posso fazer para me comunicar com eles? Então, é a questão deles respeitarem as minhas escolhas, e como eu posso ter a clareza desta comunicação com eles? Sim. Bom, se a gente trouxer, né, uma proximidade com a frequência crística, né, que é a frequência mais próxima nossa aqui, a gente olhar pelos ensinamentos que nos foram passados, existe uma passagem de Jesus que disse assim, faça por onde que eu ajudarei, tá? E não peça para mim que eu farei por você, não, faça por onde que eu ajudarei. Isso explica o que o Daniel acabou de dizer, que nós não viemos na Terra para esperar as coisas acontecerem. Nós viemos na Terra para fazer as coisas acontecerem. Os mentores espirituais, toda a frequência cósmica, eles têm ética, que é um dos princípios que nós precisamos trabalhar aqui. A ética, o respeito às escolhas do outro. Então, eles não vão interferir nas nossas escolhas, mas eles vão trazer para a gente todas as possibilidades, todos os caminhos, a partir do momento que a gente faz o movimento. Muita gente fica esperando o milagre acontecer. Quando a gente espera o milagre acontecer, então a palavra já diz, esperar. Se você está esperando, você quer que algo de fora chegue, alguma coisa chegue até você. E, na verdade, o processo não é esperar. O processo é agir, é fazer, é se movimentar, porque nós não podemos mais viver com essa mente limitada de achar que as coisas acontecem fora de nós. Tá? Tudo acontece, o início de todo o processo acontece dentro de nós, dentro das nossas escolhas, dentro do nosso movimento. Então, essa questão da ética, da espiritualidade, eu acho tão bonito, sabe? Porque é um exemplo tão lindo de respeito. Eu respeito você como você é. Eu respeito você com as suas imperfeições, com as suas escolhas. E no momento que vocês precisarem e quiserem uma luz no caminho, nós estamos aqui para mostrar para você onde está o interruptor. Tá? Então, é muito fácil, porque às vezes a gente não vê aonde está o interruptor e fica andando às cegas e dando cabeçada na vida o tempo todo. Tá? Então, assim, as pessoas colocam a mentoria, a mediunidade de uma forma que não é a forma que eu vejo, tá? Que nem as pessoas pensam em anjos, imaginam aqueles seres com asas, isso e aquilo. Não é a forma que eu vejo. As pessoas pensam em Deus, imaginam um ser longe da gente. Não é a forma que eu vejo. As pessoas pensam em outras vidas como algo longe da gente. Não é a forma que eu vejo. Ah, mas a forma que eu vejo é diferente porque eu tenho uma mediunidade um pouco mais aguçada, um pouco mais clara. Não, não é por isso. Tá? É porque eu escolhi buscar a minha conexão com o todo, com a verdade do todo. E através dessa conexão, eu me moldar dentro da frequência da minha essência do que eu sou, e não na frequência do meu ego, do ego que quer que eu acredite que eu estou limitado a uma vida mais ou menos, porque eu estou condenado a viver de qualquer jeito, e que a mentoria não faz por mim porque eu sou um infeliz, porque eu fiz muita coisa errada ao longo do caminho. Gente, mentoria não julga. Eu estou falando, eles têm ética, tá? Mentoria só reconhece amor. Mentoria de luz só reconhece amor.
como nós, eles acompanham frequências. Então, não tem aquele ser humano aqui que tem uma frequência mais ou menos, uma melhor, um que está com a frequência super baixa, outra pessoa super do bem. A mentoria é a mesma coisa. E a gente só vai conseguir acessar uma mentoria mais elevada quando a gente entrar em conexão com o nosso eu verdadeiro e com uma conexão mais elevada. Porque a gente atrai essa frequência conforme o que a gente está sentindo, conforme o que a gente está vibrando. Então, se você está numa frequência negativa, você vai atrair uma mentoria também numa frequência que não vai conseguir ajudar você o tanto quanto você precisa. Tá? Agora, quando você, mesmo com a fé abalada, mesmo você achando que você não consegue, mas você tem uma vontade de conexão, tá? E você vai ali, você persevera, você ora, reza, medita, vai buscar autoconhecimento, vai assistir as palestras no YouTube, se conectar com pessoas que estão ali passando uma mensagem. Quando você sai da punição, do controle do julgamento, você já entra numa conexão diferenciada. E é nessa conexão diferenciada que a mentoria começa a te conduzir e falar aqui, olha, esse é o próximo interruptor que você precisa acender, tá? Esse é o caminho. Eles catam a gente e faz assim, ó. Eles vão conduzindo, intuindo, ó, vai para cá, vai pela direita, que ali você vai encontrar o seu interruptor. Só que eles não vão te pegar no colo e colocar aqui. Eles vão te intuindo a vir, você vai ter que fazer um movimento, tá? E ele te coloca no caminho e te dá uma intuição. Nossa, ali tem um interruptor, vou apertar. E quando você aperta, a coisa começa a acontecer. Eu gosto de explicar de uma forma mais lúdica, mais simplificada, porque eu gosto de tocar o coração da nossa criança. Porque a nossa criança interior, ela é pura, tá? Ela tem as dificuldades que ela vivenciou, mas eu estou falando de uma parte além dessa parte dos traumas e das repetições, tá? É a nossa primeira frequência, que é uma frequência que não cria resistência, como a nossa frequência adulta. Tá? Então, está aberto. Olha, as pessoas, quando eu tinha meus 5 anos de idade, tirava sarro porque eu falava com o invisível e eu não estava nem aí. Eu não julgava, no outro dia eles iam brincar comigo, eu estava brincando, entendeu? Por quê? Porque tinha pureza, porque tinha leveza, tá? Então, tinha verdade ali, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os mentores, ninguém, seu médico, seu terapeuta, a sua mentoria, Jesus, Deus, Buda, quem você quiser, eles não vão fazer por nós, por causa da autorresponsabilidade, mas eles vão nos impulsionar a fazer de uma forma mais genuína, mais tranquila, mais leve. Então, a gente não pode falar que a gente não tem oportunidade, porque a oportunidade está aí. Tá? Quantos vídeos tem do Daniel, da Andréa, meu, de tantas outras pessoas aí, né? Mostrando caminhos, levando conhecimento, e tem pessoas que abrem e olham e falam, ai, gente, mais uma besteira. Mais uma pessoa falando besteira. Entendeu? Então, aquela pessoa, ela está resistindo, ela não quer. Por quê? Ela quer o milagre, mas ela não entendeu que ela é o milagre. Que o milagre só vai acontecer a partir do momento que ela se colocar em movimento. Então, quando a gente tem essa mentoria, respondendo a sua pergunta, Andréa, todos nós temos, e o Daniel, ele explicou muito bem isso, né? Não é porque você não ouve, porque você não vê como eu vejo, que você não tem, e que eles não atuam com você. Eles mandam respostas para você através de sonhos, através de intuições, tá? Eles mandam, às vezes, aconteceu uma vez com uma amiga minha, que eu até perguntei para ela, eu falei assim, pede para o mentor te dar uma experiência um dia, né? Mostrar a presença dele um dia. E ela estava passeando numa livraria na Paulista, lá em São Paulo,
E andando normalmente na livraria, assim, e ela falou, poxa, eu não sei que livro comprar, né? E, de repente, ela esbarrou no lugar, caiu um livro no pé dela, transforma a sua vida, ou transformando a sua vida, não lembro, né? E naquele livro falava muito de mentoria também. Então, ela falou assim, poxa, ali foi uma forma de resposta. Às vezes, a mentoria, eles usam de várias formas para chegar até você. Às vezes você está muito triste, você está angustiado, isso e aquilo, e de repente chega uma pessoa com um presente, com um sorriso, com um abraço, entendeu? É que a gente não presta atenção nos sinais. Tá? O problema não está de lá para cá, o problema está aqui, ó. É isso aqui. Gente, enquanto a gente não trabalhar a nossa mente, nós vamos estar condenados à limitação. Tá? E tem muitos caminhos para a gente trabalhar isso, muitos. Então, tem 3 vertentes que eu acho muito importante, você que quer ter essa conexão mais forte com a tua mentoria, com a tua divindade, com a tua frequência maior: meditação, perdão e gratidão. Tá? São os 3 caminhos que já vai, por si só, te colocar na rota perfeita. Uma curiosidade comum entre as pessoas que nós percebemos é que elas querem saber quem é o mentor ou quem são, às vezes para chamar pelo nome. Mas, pelo que vocês estão explicando aqui para nós, eu não vejo necessidade de você saber exatamente. E se Pode temos, chamar de Zezinho, viu, Andréia? Pode chamar de Zezinho. O nome Joãozinho. que quiser. Entendi. E, então, quer dizer, a gente já sabe que não precisa nominar, né? Você sente, é muito intuitivo, né? Muito sentir. Então, você sente essa presença, você conversa, você pergunta, você recebe respostas, mas vocês dois falaram basicamente a mesma coisa. Depende a minha frequência. Eu tenho que fazer um trabalho, que a Adriana até colocou 3 vertentes aí, para eu elevar essa frequência e ter uma comunicação mais fluida, com mais clareza. É isso mesmo, Daniel, que você sente? Sem dúvida alguma, nós precisamos fazer essa comunicação, né, com tranquilidade. E é interessante o seguinte, né, nessa comunicação, nessa forma de comunicação, como o Adriano colocou, um outro aspecto dessa comunicação são os sinais, são as sincronicidades. A gente acha que aqui na materialidade está tudo separado, né? Que tá, enfim, que as coisas acontecem independentemente. Então, que nós não temos nada a ver com o balançar das árvores, com o vento que está do lado de fora, e que nós não temos nada a ver com a ordem que os livros foram colocados dentro de uma biblioteca ou dentro de uma livraria e assim por diante. Só que, na verdade, está tudo interligado, tudo absolutamente interligado. A gente esquece que essa materialidade, essa matéria toda, ela é fruto de consciência, ela é criada pelas consciências individuais, coletivas, em várias esferas, ou seja, a materialidade ela é resultado da consciência e não o contrário. A gente costuma, né, achar que as coisas acontecem na materialidade e que depois eu vou sofrer uma consequência do que aconteceu na minha vida, na materialidade, na minha espiritualidade. Mas não, a matéria não cria consciência, a matéria não influencia na espiritualidade, é exatamente o contrário. Então existe um trabalho espiritual também nessa massinha de modelar que nós estamos aqui, dessa dimensão que nós co-criamos com essa massinha de modelar, mas não somos só nós que co-criamos, por isso que é uma co-criação. Tem mais pessoas co-criando coletivamente isso também. Tem uma espiritualidade cada vez maior que está nos ajudando a co-criar as coisas que acontecem ao nosso redor, que está nos ajudando como mentor, por exemplo, ele pode nos ajudar sim, a de repente, naquele momento em que você está precisando de uma ajuda, você encontrar o livro certo, você encontrar a pessoa certa. Aí você sai na rua, você vai encontrar alguém, né, que você faz anos que não vê, no ônibus, no shopping, no meio da rua. Enfim, esses encontros não tem nada de acaso. A gente é levado a certos encontros quando aquele encontro tem uma importância para aquilo que você está buscando, quando aquele encontro tem uma informação que vai ser trazida para a sua vida.
quando, né, ou seja, você tem uma razão para que aquilo te aconteça. Então, muitas coisas na nossa vida que a gente dá, né, acha que não tem nada a ver, estão acontecendo por razão daquilo que nós estamos co-criando e para nos trazer foco e atenção para certas situações. Quando a gente fala sobre né, Jesus que falou que né, bata na porta que ela se abrirá. O que significa isso? Significa que eu preciso bater na porta, ou seja, é minha iniciativa. E aqui entra a tarefa da espiritualidade maior. Eu bato na porta, ela se abrirá. Mas de quem é a iniciativa? A iniciativa é minha. Uma vez que eu tive a iniciativa de bater na porta, a espiritualidade vai se movimentar para me auxiliar, para me dar as ferramentas. Então, ele vai abrir a porta. Mas, de novo, o telefone toca primeiro daqui para lá, nesse pedido, nessa solicitação. Né? Ou seja, então, peça e será atendido. Mas primeiro peça. Não fique esperando ser atendido se você nem pediu. Se você não tem capacidade de pedir, se não tem capacidade de bater na porta, então, você tem que aprender isso primeiro. A gente tem que aprender isso na vida primeiro. E essa mentoria superior vai ficar esperando você aprender isso na vida primeiro. Às vezes a gente acha que está sozinho na vida, só que nós nunca estamos sozinhos. A mentoria está sempre lá, mas esperando você bater na porta para ser atendido, esperando você chamar. Então nós nunca estamos sozinhos quando a gente precisa de um conforto, de uma ideia, de uma orientação. Ore, faça a sua oração, né? Faça a sua meditação, como a Adriana disse, gratidão, perdão, são energias, são frequências diferentes da mesma energia do amor incondicional. Toda vez que eu entro na energia da gratidão, do perdão, eu acabo me conectando a essa energia do amor incondicional e acabo me abrindo, né, para a espiritualidade maior, recebendo com melhor com uma intuição o que eu preciso fazer. E no final das contas né, o que vocês comentaram, a pergunta de que nós não precisamos de nomes dos mentores e eles dificilmente vão dar o nome RG e CPF deles. Por quê? Eles só vão te dar isso se tiver realmente um motivo claro para a sua evolução, para o seu crescimento, para aquilo que você está precisando e fazendo, que haja alguma informação dessa. Caso contrário, ele não está ali para dizer quem é, para ficar propagando o seu nome, fazer, né, espalhar, né, chegar no YouTube e falar, olha, o meu mentor, que é aquele desse CPF, RG, né, tal, disse isso ou disse aquilo. Não, ele não está aqui para se propagar, ele está aqui para nos ajudar a viver a nossa vida, e não para fazer propaganda dele. Né? Então, assim, nós vamos ter essa informação conforme houver real necessidade espiritual para que a gente saiba, e pode ser até ser que você saiba. Caso contrário, nossos mentores vão trabalhar. A gente, né, por exemplo, no meu caso aqui, eu vi meus mentores, eu conheço muitos desses mentores, mas eu não sei o nome de nenhum, eu particularmente não sei o nome de nenhum. E é irrelevante, é irrelevante. Né? Qual é a relevância de você saber o nome desse mentor? Então, é assim que as coisas funcionam, né, na espiritualidade. Entendi, gratidão. Deixa eu só fazer uma colocação, claro, aí na fala do Daniel. Quando a gente quer muito saber nome, tá? Isso é um desejo do ego. Tá? Então, a gente tem que se policiar muito. E, na verdade, isso é uma falta de fé. Entendeu? Então, assim, o ser humano tem muita dificuldade de acreditar no que não é palpável, tá? Mas a gente tem que compreender que a gente, um exemplo bobo, né? Olha, o ar está aí, eu consigo pegar? Não consigo, mas eu não consigo sobreviver sem ele. Entendeu? Então, ele existe. Tá? Eu não consigo pegar, olha, eu peguei 10% de ar aqui na minha mão, é meu, não dou para ninguém, eu não consigo. Então, a gente tem que entender, né, que o pedir ajuda, gente, é acreditar e ter a humildade, é um exercício de humildade. Por isso que fora deixado para a gente mais de livre-arbítrio e menos de acordo. Tá? Então, o que a gente acordou para viver aqui é muito menor do que as infinitas possibilidades que a gente tem de escolha nesse plano aqui, que a gente chama de livre-arbítrio. Tá? Então, se eu não tenho a humildade de pedir auxílio, como que eu vou ter o merecimento de receber esse auxílio? Entendi. Baseado nisso que vocês estão falando, ensinando para nós,
às vezes passa uma ideia assim que mentores são também seres em evolução. Então, se eu evoluo, eles também evoluem. Seria isso? Essa colocação, Andréa, ela é perfeita para a gente entender a espiritualidade. E vale para a gente entender os mentores e vale para a gente entender a gente mesmo. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui. Primeiro, os nossos mentores, sim, são seres em evolução. São espíritos, né? Ou seja, em evolução numa escala evolutiva, onde ele já tem condições e capacidade de nos ajudar, né, na situação atual, mas eles estão em evolução. E como é que eles evoluem? Né? Qual que é a missão deles para continuarem evoluindo, continuarem aprendendo, continuarem crescendo? Uma das funções, uma das coisas que eles fazem para continuar crescendo e evoluindo é justamente fazer a mentoria. Quando eles fazem a mentoria para um ser encarnado, eles estão com essa mentoria fazendo uma missão, um aprendizado. Eles aprendem demais fazendo a mentoria, eles aprendem muitas coisas também. Eles aprendem, às vezes, a serem ignorados. Né? Às vezes a gente ignora do começo ao fim da vida. Ele fala assim, eu fiquei a vida inteira dedicado a você, você não me ouviu nada. Ele tem que trabalhar isso dentro dele, porque ele tem o seu ego também, dependendo do, né, do grau de mas ele tem que trabalhar dentro dele. Né? Ou seja, às vezes ele tem situações em que ele quer entregar amor, ele quer entregar coisas para a gente, não consegue. Ele sente a frustração também de não conseguir. Ou às vezes ele consegue e pode ter um orgulho de ter conseguido, ele está trabalhando esse orgulho. Ele também tem o livre-arbítrio de, num momento da nossa vida, nos orientar, olha, vai por aqui. Só que ele também pode errar, ele também pode depois falar, puxa, eu podia ter orientado ele por ali, talvez fosse um pouquinho melhor ainda. Então, tudo isso faz parte do processo evolutivo de alguém que é, vamos chamar aqui só para efeitos didáticos, não é alguém que é chefe, né, naquele momento ali, por assim dizer. Mas os chefes também estão aprendendo a ser chefes. E assim é a espiritualidade. Agora, o curioso é que, se essa espiritualidade, no momento que eu estou sozinho, que eu precisar de ajuda, não estiver lá para me apoiar, para me dar uma hora que eu bater na porta, não estiver lá para abrir, aí eu tenho um problema. E aí ele falha, aí realmente ele falha na missão de mentoria. E a mesma coisa acontece para nós. Vamos pegar nosso exemplo aqui na Terra. Nós estamos vivendo aqui na Terra e neste exato momento tem milhões de pessoas passando fome, passando necessidade, temos milhões de animais sendo maltratados, muita coisa ruim acontecendo. Aí o que acontece? Por que Deus não vem e ajuda diretamente? Porque ele tiraria de nós a nossa chance de aprender a doar o amor, a nossa chance de aprender a compartilhar, a nossa chance de aprender a ser fraternos. Então a gente reclama do mundo como é, mas poucas vezes a gente entende que nós somos a mentoria superior nestas situações para resolver, para cuidar, para dar amor, para modificar, para transformar, para essas pessoas que estão pedindo, batendo na porta, a gente não está abrindo, a gente está mantendo a porta fechada. Então, nós estamos também... Então, são níveis diferentes de aprendizado, mas se eu não tiver aqui embaixo alguém que eu posso ajudar, então estão me tirando o livre-arbítrio, estão me tirando o direito de treinar o meu amor, de treinar a minha sabedoria, de treinar o meu aspecto de evolução espiritual. E Deus não faria isso. Então, sempre abaixo de nós vai ter milhares de oportunidades para a gente treinar o nosso amor, a nossa fraternidade. Assim como acima de nós tem pessoas treinando o amor e a fraternidade deles conosco. Então, assim vai numa escada crescente, né? Eterna aí, mas sempre em níveis superiores. Mas todo mundo tendo oportunidade de ajudar quem está abaixo e todo mundo tendo oportunidade de ser ajudado por quem está acima. E a gente olhando assim, Daniel, pelo ponto de vista que você colocou, olhando em dimensões, né? Então, a gente está numa dimensão, o mentor está numa outra dimensão, acima dele tem outras dimensões que estão auxiliando eles para nos auxiliar, tá? É como se fosse o efeito cascata até chegar aqui na gente, tá? Então, há todo um processo de evolução e a gente tem que respeitar esse processo de evolução. A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente se coloca assim, mas se eu não consigo psicografar, eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nenhuma capacidade extrasensorial, se eu não tenho a clarividência, então, espiritualmente, eu estou negativo. Se eu não tenho uma psicofonia, sei lá, se eu não tenho uma intuição mais aguçada,
eu não estou conectado. Muitas vezes, a palavra é essa, conectado. Muitas vezes só está faltando você ir lá e se reconectar. Porque, às vezes, ao longo do caminho, a gente se desconecta mesmo. Tá? E uma das coisas que eu acho que as pessoas encontram muita dificuldade de ter essa ligação, essa aproximação mais forte com o seu mentor, é que elas querem do jeito que elas querem, tá? Então, assim, olha, se não for para ser igual ao Chico Xavier, eu não quero, tá? Então, eu quero aquela mentoria naquele nível. Não, se não for para eu ver o que está acontecendo, eu também não quero. Então, a gente coloca muito o nosso ego negativo em ação, criando obstáculos para as coisas acontecerem. Deixa as coisas acontecer livremente, tá? Eu vou dar um testemunho para vocês de uma experiência que eu vivenciei com a minha mediunidade, que foi uma experiência negativa. Eu saí, peguei o carro, saí, fui visitar uma pessoa no hospital, e no meio do caminho eu não percebi o que estava acontecendo ali, porque foi tão real para mim era físico aquilo, mas porque era tão real, e eu vi alguém atravessar na frente do meu carro e eu freiei o carro. Eu quase causei um acidente gigante, porque as pessoas que estavam atrás de mim, elas não tinham a percepção de que estava passando ninguém ali, tá? E era no meio da rua, não era uma rua de travessa, nada. É do nada você dá aquela freada brusca, entendeu? Como se você fosse atropelar alguém. E daí, naquele momento, eu questionei a minha mentoria. Eu falei, caramba, eu quase causei um acidente, né? Fui sair para fazer o bem e poderia ter causado algo ruim. E o mentor falou assim, dá um comando para a sua mente quando você for dirigir, para você não se colocar em risco e nem colocar ninguém em risco. Eu falei assim, mas como dar o comando, né? Como que eu vou dar esse comando? Cria um comando, tá? Cria um jeitinho de você falar assim, ó, a partir desse momento, né, eu fecho a minha visão mais ampla para poder estar mais firme, conectada com as coisas daqui. Porque senão a gente fica, estou conversando com você, estou vendo vários aí do seu lado. Se eu não prestar atenção, né, eu fico olhando para tudo quanto é lado, mas eu não presto atenção em você. Você está entendendo? Por quê? Porque eu estou com o meu campo de visão, meu terceiro olho está mais aberto, está mais expandido, que é o ponto da clarividência, né? Então, eu tenho que saber lidar com isso também. Isso a gente chama de autorresponsabilidade. Então, toda vez que eu vou sair, por exemplo, eu peço para que a mentoria me deixe 100% consciente, né, do que eu estou fazendo aqui para não causar danos a mim e a ninguém que esteja encarnado aqui. Entendeu? Então, hoje, depois que eu comecei a dar esse comando, a ter esse feeling, né, eu comecei a me sentir muito mais confortável, tá? Porque às vezes eu saía até com medo. Mídia social era uma das coisas também que me causava medo. Por causa eu estou conversando com a pessoa aqui, daqui a pouco algo me chama atenção ali, eu desfoco, né? Eu vou olhando outras coisas. Então, eu tenho que aprender a lidar com tudo isso. Mas se eu não fazer o exercício, olha que o mentor me disse, crie um comando, né? Eu estava esperando ele criar um comando, ele resolver isso para mim. Ele falou, não, é com você, entendeu? Manda uma mensagem, cria um comando que a gente faz a nossa parte daqui. Então, muitas vezes a gente passa muito tempo da nossa vida esperando uma coisa acontecer e é uma coisa muito simples, sabe? Você só dá um comando. Nesse momento, eu estou mais conectada com a frequência aqui, humana. Quando você se coloca, por exemplo, agora aqui eu estou conectada, tá? Então, eu estou mais conectada com o espiritual do que com o terreno, entendeu? Então, assim, por quê? A hora que acabou aqui, eu vou dar um comando mental
É como se eu desligasse uma chavinha, sabe? Mas isso foi, eu criei esse mecanismo para que eu conseguisse buscar esse equilíbrio de viver do lado de lá, do lado de cá, com responsabilidade, sabendo que eu preciso viver as minhas coisas terrenas, porque eu estou humana, tá? E eu vivo e necessito também das coisas espirituais, porque é o que nos abastece e é o que nos ajuda ao longo do caminho. Interessante. A gente percebe que é um assunto que tem muita coisa para ser aprendida, muita pergunta para ser feita, né? E nós já estamos conversando há quase uma hora aqui, e ainda teria muita coisa. Mas um ponto que me chamou a atenção da fala de vocês é que é algo simples essa conexão. Que eu não, a Adriana tem esta clarividência, tem essa sensibilidade, o Daniel tem também uma sensibilidade muito grande, mas eu não preciso de atravessadores. Eu preciso aprender esta conexão, como é feita, e essas pessoas que sabem mais podem muito nos ajudar através dos seus cursos, através dos seus atendimentos. Mas depois a ideia é a independência. Eu vou fazendo esta ligação com esta mentoria que já existe, que já me acompanha. Eu, desde quando eu nasci, desde antes de eu nascer, eu não sei, talvez em algum momento eu tenha sido mentor de algum deles e agora eles são mentores meus. Há um mundo muito vasto de informações dentro da espiritualidade. E quando a gente para aqui só na materialidade, quer entender com o ego, como a Adriana falou, a gente perde muito. E aí a gente tem que aprender a ser mestre de si mesmo, né? Isso é treino, né? É treino. E é exercício para a vida toda, tá? Não é você fazer agora e achar que amanhã está pronto. É exercício para a vida toda, até o teu último suspiro. Você tem que estar em movimento. Tá? Ai, Adriana, mas uma pessoa que está lá, acamada, isso, aquilo, movimento mental, movimento aqui, ó, esse movimento. Deixar o amor fluir, tá? Porque Deus, o Criador, dê o nome lá que você se sentir mais confortável, só reconhece o amor. E nós estamos aqui na Terra para aprender a amar verdadeiramente, tá? Porque ainda não sabemos, nós estamos aprendendo. O dia que nós aprendemos a amar verdadeiramente, a gente se integra com... Daniel? Sem dúvida alguma, né, nós temos que, já finalizando aqui, né, nosso programa que realmente voou hoje, mas acho que tem coisas muito bacanas para a gente refletir a respeito, para a gente pensar, para a gente, enfim, principalmente para aquelas pessoas que são tantas, que às vezes se sentem sozinhas, se sentem abandonadas, acham que não são merecedoras de ter um mentor espiritual ajudando elas, porque, né, enfim, mas isso tudo são criações do ego, são criações da vida. Todos nós não só somos merecedores como temos, todos nós não só podemos ser ajudados como somos todos os dias, mas, de novo, temos que começar a olhar para dentro, temos que começar a entender o que realmente se passa em nós e ouvir as vozes do nosso coração, da nossa intuição, da nossa cabeça, começar a entender, às vezes, os conflitos de pensamentos, de opiniões que a gente mesmo tem dentro de nós e começar a julgar, olhar os dois na nossa frente com humildade, com honestidade, com coragem e falar, de fato, qual dos dois aqui que é o melhor para eu tomar decisão? Né? Porque podem chegar, mas qual que é o do meu mentor? Você se responda. Né? Se o seu mentor é de luz, qual é a decisão, a opinião do seu mentor e qual é a outra? Qual é a opinião que você deve seguir e qual é a outra? Qual a opinião que vai te levar para a felicidade e qual é a outra? Qual a opinião que vai te levar para o sucesso, vai te levar para co-criar coisas cada vez maiores e melhores e qual é a outra? Então, cabe a nós essa decisão, mas quanto mais a gente se conhecer, quanto mais a gente analisar o que está à nossa frente, quanto mais a gente elevar a nossa vibração, mais facilmente nós vamos saber definir qual é uma e qual é a outra para melhorar as nossas vidas e utilizar essa ferramenta espiritual que nos é dada gratuitamente por amor incondicional, sermos gratos a ela, utilizando-a todos os dias de nossas vidas. Está aí à nossa disposição, basta que a gente tenha amor e abertura para recebê-las da melhor maneira possível. Então eu já vou aqui
agradecendo aqui já a presença da Adriana, com esse tema na mentoria. Aliás, a gente, como falou, foi muito rápido, temos que, de repente, fazer outros encontros aí para a gente entrar em mais detalhes, mas quero já agradecer a Andréa também, por mais esse programa aqui juntos, e agradecer a Espiritualidade Maior pela oportunidade de ter nos trazido todas essas informações, essa mensagem tão bela. Não se esqueça, já vou deixando aqui, depois eu passar aqui para a André, para a Adriana também finalizarem, mas dê o seu like, participe do canal, faça os seus comentários, deixe as suas perguntas aqui embaixo. Às vezes, um tema que a gente comentou, você ficou com uma dúvida, coloque aqui, ainda que não possamos responder hoje, a gente pode trazer para outros encontros uma resposta, uma explanação, enfim, o canal é seu, comente, participe e seja sempre muitíssimo bem-vindo. Já vou ficando por aqui, vou passar a palavra para a Andréa. Um forte abraço a todos, muita luz e a gente se vê na semana que vem. Gratidão, Daniel. E lembrando uma frase que o Daniel acabou de colocar aqui, para o nosso mentor ser de luz, nós temos que ser de luz também, né? Então, as nossas escolhas, as nossas atitudes refletem no todo, em quem está aqui do nosso lado, em quem está do lado de lá nos influenciando. Então, faça por merecer uma mentoria muito boa, porque significa que você também é bom. Agradeço a companhia de vocês, agradeço ao Daniel. Adriana, por favor, faça suas colocações, fique à vontade para falar, e agradeço imensamente esse carinho que você teve aqui com a gente e participar do Universo Maior. Gratidão, viu? Quero agradecer imensamente o convite, a oportunidade de estar aqui, de poder contribuir de alguma forma, deixar todos muito conscientes que nós não somos donos da verdade, nós também estamos aqui aprendendo todos os dias, e tudo aquilo que a gente aprende que é bom para a gente escolhe contribuir, porque nós entendemos que quando a gente quer a mudança, é preciso fazer um movimento, e de coração e por amor a nós, por amor a vocês, nós estamos aqui compartilhando todo esse amor, todo esse conhecimento que chegou a nós de alguma forma e que está mudando a nossa vida todos os dias. Então, pode mudar a tua vida também. Tenha certeza absoluta que você não está só e sempre tem uma mão estendida aí para você. Basta você ter a humildade de pedir. Um grande beijo no seu coração, paz profunda e que Deus abençoe grandemente a nossa vida. Amém. Até a semana que vem. Gratidão.